Eu vou falar hoje, colocou no meu coração, sobre renascer. Todas as coisas que eu falava para esse tema, eu peço que vocês prestem muita atenção, porque vai parecer, ele é meio que um quebra-cabeça. Mas no final, o Espírito Santo dá a revelação. Então, primeiramente, eu quero ver aqui sobre o significado da palavra renascer. A gente tem alguns significados aqui no dicionário brasileiro. Gente, eu preciso do meu óculos, por favor. Cleia, pega para mim meu óculos, por gentileza. Melhorou. Então, vamos lá. Renascer, ele é uma palavra bastante ampla, né? Ela tem a origem em latim. E quando a gente fala em renascer, a gente pensa em bastante coisas. Tem bastante jeito de ver, de pensar, de ver, né? Então, eu coloquei aqui alguns dos significados. Nascer de novo, verdadeiramente ou na aparência. Crescer de novo, germinar de novo. Recuperar forças, render-se. Adquirir novo ímpeto, entrar em processo de recuperação. Entrar em processo de reabilitação, corrigir-se. E eu quero aqui que a gente abra, por favor, Edinho, João 3, 1 ao 17, por favor. A versão RA, tá? Por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratado de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, por enquanto. Irmãos, quem era Nicodemos? A Bíblia ela nos fala que ele era um fariseu, um líder importante, religioso, respeitado, um professor. Ele ensinava. A Bíblia não fala a idade dele, né? Eu penso que ele já devia ser um senhor. E ele interpretava a palavra para os israelitas. Ele dava os significados das instruções divinas. Então ele vai ao encontro de Jesus no coração da noite, a Bíblia fala. Eu penso que talvez ele tenha ido à noite também para se preservar. Não sei se ele tinha esse ego, né? Você é só a gente. Mas eu penso que ele foi nessa... Porque aquilo chamou a atenção dele, ele sentiu algo diferente, obviamente. Ele não era de todo um homem que não tinha uma noção. Eu penso que além de todo o conhecimento que ele carregava, ele tinha uma revelação, ou pelo menos uma sede por isso. Então ele foi ao encontro de Jesus. E ele foi questionar Jesus acerca das coisas que ele não estava conseguindo entender. Não batia com as coisas que ele compreendia. Ele era perito nisso, ele era perito na lei. Ele sabia da palavra. Mas da forma que Jesus falava, não tinha como. Então ele vai de encontro a Jesus. Ele vai lá perguntar para Jesus qual o significado daquilo. Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo. E eu penso que quando ele falou para Jesus, quando Jesus falou para ele, és um mestre da lei, não sabe? Tipo, quebrando o ego dele, né? Oi, você não sabe quem? Você não é o cara? Se você nem crê nas coisas que a gente fala terreno, como você vai crer nas maiores? O que ele fez com o conhecimento que Nicodemos tinha? Só que. Por quê? Porque Nicodemos agora precisava jogar todo o conhecimento dele, não jogar, mas deixar de lado, né, se despir dele mesmo e receber um novo. Ele precisava nascer de novo. Então, ele não entendia que para fazer parte da família de Deus não era possível a não ser pela obra do Espírito Santo. Então Deus continuou falando a Nicodemos sobre o seu amor pelo mundo inteiro. Não era um amor limitado, não era só para um povo. Mais para frente a gente vê que Nicodemos, ele nasceu de novo. Ele morreu e nasceu de novo. Ele aceitou as palavras de Jesus. E ele tornou um seguidor de Jesus. Vou pedir para você abrir para mim, por favor, em João 19, 39 e 42. Do 39 ao 42, isso. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então a gente entende que aqui que ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele mesmo levou, né, perfumes para ungir Jesus, o corpo de Jesus. E nós, irmãos, nós temos muito a aprender com Nicodemos. Como eu disse, ele já não era jovem, ele era professor respeitado. Nós somos e temos muito entre nós, entre o nosso meio cristão, muitos Nicodemos. Muitos nascidos de berço.
muito certos de si mesmo, talvez por arrogância, talvez porque ainda não nasceu de novo, talvez porque não queira, porque dá trabalho ser crente, dá trabalho. É trabalhoso você se despir de você mesmo. Então, Nicodemos precisou nascer de novo. E quantos de nós, por essa arrogância, não buscamos esse novo de Deus? Às vezes nós achamos que já temos, né, o suficiente. Principalmente dos crentes mais antigos, eu sinto uma dificuldade maior ainda, né? Fala assim, eu já fiz tudo que tinha que fazer na igreja. Eu já fui pastor, eu já fui presbítero, eu já atendi na porta, eu já recebi o irmão, fui pregador. Hoje eu quero ficar aqui no meu cantinho, só comendo. Jesus não morreu na cruz por isso. Ainda porque importa o final das coisas e não o começo delas. Isso deveria nos causar preocupação. Irmão, quando o evangelho chega até nós, você consegue puxar na sua mente quando foi que você conheceu o evangelho? Quando foi que Jesus lhe foi apresentado? Consegue trazer aí? Consegue lembrar que jeito que você estava nesse dia, neste tempo? Hoje você olha para você, já vê alguma diferença? Aleluia. Acho que sim, né? É claro, irmãos, a gente vai continuar a nossa jornada de transformação. Mas a gente precisa dar fruto do que a gente já recebeu. O próprio Jesus virá colher uma hora, né? Já pensou ele olhar para você e falar assim, morra, figueira, você não está dando fruto. Esses dias eu tenho um bonsai de jabuticaba, né, amor? Eu tenho esse bonsai há 3 anos. Ela é linda, cheia de folha. E já me irritei com ela, eu falei, menina, dá logo. Você veio para quê? Me irritei com ela. Eu coloco adubo, eu coloco o trem para sair a fruta, não sai uma fruta. Só folha. Eu falei, nenhum passarinho vai fazer casa embaixo de você. Ninguém precisa dar sua sombra, desse tamanhozinho. Ô, minha filha, dá fruto logo. Eu acho que ela vai dar, porque ela estava mais bonita ontem. E você sabe que Jesus faz isso com a gente. Ele nos poda. A gente só precisa saber quando é poda, quando é para morrer. Por enquanto, eu acho que é poda. Eu creio. Eu vou me despir um pouquinho de mim hoje. Mas, para a glória de Deus, eu vou falar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei no Evangelho. Bem rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês. Quando eu cheguei no Evangelho... quando eu era pequena, meus 4 anos de idade, a minha mãe, ela era uma mãe solteira, e ela... 4 filhos, ela tinha 4 filhos, já tinha tido alguns abortos. A minha mãe, ela tinha, como já tinha sofrido muitos abortos, acho que 2 ou 3, eu não lembro o nome da doença que ela tinha, e o médico falou para ela assim, isso minha família me contou depois, Maria, se você engravidar de novo, muito provavelmente você vai virar óbito. Foi falado para ela. Eu tinha 4, quase 5 anos, ou 5 anos. Minha irmã tinha 6 ou 7 anos. Então, era uma escadinha de 2 em 2 anos. Tinha o meu irmão de 2 anos. E ela estava grávida de novo. Da minha irmã Aline, que hoje não veio. Estou com a minha pequenininha. E então, o médico deu essa... Antes dela engravidar, né? Falou para ela, você vai morrer. Não pode mais. Né? E a minha mãe engravidou. E ela morreu no parto da minha irmã Aline, que hoje acabou de fazer 34 anos. 34 anos. São 4 filhos, então. A Juliana, 7, 8, eu, 4, 5, o Edinaldo, 2 para 3 e a Alininha. Então, eles entram em contato com a família. Eu não sei como é hoje. E eles procuram a família para ver se alguém tem interesse em adotar.
E aí tinha a minha tia, por parte do meu pai, que era irmão da minha mãe, só por parte de pai. Loucura. Deixa quieto, né? Então tinha essa tia, o meu tio. Eles super simples, gente. Eles muito, muito simples. Não tinha condições alguma. Eles vieram com o intuito de pegar a minha irmãzinha, a Lininha, que nasceu, uma bebê. Eles só tinham uma filha. Tinha tido um filho que nasceu e morreu logo cedo, que era um menino. Quando eles chegaram lá, eles conseguiram adotar. Eu não sei como está o processo de adoção hoje, mas naquela época acho que era ainda mais fácil. Porque eles falaram, você não quer ficar com todos? Ela falou, eu não tenho condições de ficar com todos. Eu posso ficar com a pequenininha. Só que aí ela viu meu irmãozinho de 2 anos e falou, olha, eu perdi um filho. Acho que eu vou ficar com ele também. E quem sabe o meu pai, gente, meu pai tinha outra família. E a mulher dele nunca soube que existia gente. Só que aí a assistência social contou para a família dele. Ele foi desmascarado para a mulher, que é crente, uma linda, gente, a Dona Maria. Ficou com meu pai até o final. Perdoou ele da traição, crente também ela, né? E ele daquele jeito. E eu me lembro muito bem do meu pai, da assistência social, falando assim. Eu não sei porque eu lembro disso, porque eu acho que eu era muito pequena, mas eu tenho na minha mente, na minha memória, a assistência social falando assim, senhor Pedro, o senhor pode ficar com as duas? Com essa maiorzinha e com a de 4 anos? E ele falou assim, eu não posso. Eu só posso ficar com uma, que é a Juliana. Porque eu não tenho como, eu já tenho 5 filhos lá no outro casamento, gente. 5. Eu vou precisar, porque não tem como. Se eu levar lá, não dá nem para comer direito. E aí a minha mãe, minha mãe que eu falo é minha mãe, porque me adotou, ela, até por curiosidade, falou assim para a assistente social. E ela? E a assistente social, ela vai para adoção. Geralmente eles ficam na casa de adoção. Essa idade não é tão difícil assim ser adotado. Mas dá. Também pode correr o risco de não ser. Mas pode ser adotado. E aí, a misericórdia de Deus, como o homem faz planos. Mas quem dá a resposta é Deus, mesmo com ele sem condições. Eu já moravam de aluguel, não tinha nada. Ela ficou com pena, eu acho. Ela ouviu a voz de Deus, falou, tá bom, vamos todo mundo. Tadinha, sabe onde ela está se metendo. Aí eu fui adotada, né? Uma criança adotada, uma criança com problemas, é uma criança problema, não tenha dúvida. Eu acho nobre demais você adotar alguém. Porque você vai dar a sua vida para aquela pessoa para todo sempre. Isso lembra alguma coisa para vocês? Traz a memória aí, tá bom? Falando e o Santo Espírito falando dentro de vocês. Então, uma criança com 4 anos, ela já é um problema, tá? Então, a minha mãe chegou lá e eu causava geral. Gente, eu fazia xixi na cama. E eu fiz até meus 12 anos de idade. A minha mãe, ela não entendia. Então, a minha mãe me punia todos os dias por todos os anos. De todas as maneiras que ela achava certo do jeito dela. Então, ela me punia na cinta, na vara, no banho gelado, até tirar o café da manhã. Todos os dias que eu amanhecesse molhada. Para o meu azar, todos os dias eu amanhecia gelada, molhada. Gente, pouca desgrama é pouco. Todos os dias eu acordava molhada. E minha mãe fazia a simpatia. Olha a simplicidade dela. Ela falava, não tem vergonha na cara. Porque, gente, eu juro, eu lembro, ela me colocava no pinico. Eu ficava 40 minutos sentada ali. Eu dormia no pinico, caía levantada. Ela me punha na cama, eu mijava, gente. Não é o cão? É o cão. Eu acordava assim, a hora que eu via que eu estava molhada, eu falava, merda. Não tomo café de novo, adorava tomar café da manhã. Raras vezes
eu não fazia o xixi na cama. Por algum motivo, ela sempre me chamava, gente. Ela ia no quarto, ela me chamava. Você quer fazer xixi? Eu sei lá por que raio que eu não fazia, não saía. Mas amém. Hoje eu entendo que é provavelmente alguma coisa psicológica. Né? Ninguém pode ser tão burro assim. Era psicológico. Mas, e no começo foi tudo muito difícil para todo mundo. Então, por exemplo, se eu fazia xixi na cama, ela descobrisse às 2h. Das 2h em diante, eu já ficava num canto no chão, do lado de fora. Ou do lado de fora do quarto. E eu morria de medo. Eu já entendia que minha mãe havia morrido. Eu tinha medo de ver a mulher lá. Tinha medo. E a gente passou a chamar ela de mãe, porque ela falava assim, se não me chamar de mãe, eu não atendo. Porque eu chamava só de tia. E eu provocava, ela falava, tia, tia, tia. Gente, atentada demais. E ela falou assim, eu não vou te dar nem comida se não me chamar de mãe. Gente, alguém que adota, quer você como filho. Não interessa, ele te quer como filho. E aí fomos crescendo. E eu fui me tornando, depois, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, parei de vestir na cama, com meus 12 anos. Haja colchão, haja tudo, né, gente? Nessa idade eu já lavava minhas próprias coisas, tá? Então, colocava no sol, ela fazia descer. Você tem aquelas humilhaçõezinhas básicas. Vai descer com seu colchão lá fora. E colchão nas costas, para colocar no sol. Ai, meu Deus. Graças a Deus passou essa fase e entrou a fase pior para ela, que é a fase adolescente, né? Então, na fase adolescente, eu morava na cidade de Tiradentes. Quem conhece? Eles são tudo rico, ninguém conhece a cidade de Tiradentes? É legal lá, né? Não era lá que eu morava, a gente morava em Boa Vista. Mas aí eu lembro que saiu o apartamento do Coab, lá na cidade de Tiradentes. E ela ficou muito feliz, e a gente também. Vamos morar no apartamento, subimos de nível. Só que ninguém falou que era na Tiradentes. Então a gente chegou na Tiradentes, elas tudo. Eu nunca fui assim de dar trabalho, de namoradeira. Não era isso. Viu, meu amor? Não era esse o trabalho. Eu dava trabalho por ser ferida, machucada, eu feria. Eu feria a minha mãe. Eu jogava. Ferir, que eu falo com palavras, tá, gente? Agressiva também eu não era, graças a Deus. Então, quando ela falava alguma coisa, nós nos feríamos. Ela dizia assim, por isso que você é assim. Por isso que nem seu pai te quis. Então, ela me lembrava muitas coisas. Eu não estou expondo minha mãe, ela está no céu, graças a ela está com Jesus, tá? Ela aceitou Jesus. Eu só me despindo um pouquinho para vocês poderem compreender. Não quero que pensem mal da minha mãe, porque era o que ela tinha para oferecer. E foi com muito amor, gente, trancos e barrancos, não é? Nossa vida não é assim? E a minha mãe fez de tudo para nos criar da melhor maneira. Então, ela se irritava quando a gente fazia da nossa maneira. E aí eu não conhecia Jesus, minha mãe nos levou para Crismar, eu ia na igreja católica, paróquia Santa de Virgens, lá da Tiradentes. Eu era chamada para cantar ali na frente. Eu estava com o meu jeitinho, de precisar ver que bonito. E eu gostava. E eu gostava daquilo. A gente acordava cedo, ia para missa. Então, minha mãe queria me passar valores cristãos. Mas ela pegou uma birra bem feia de crente também. Passou para nós essa birra. A gente também pega, né, birra? E aí, a gente pega porque a gente ouve falar, a gente não conhece. Então, foi assim que a gente foi sendo criado, né? Nisso, ela me mostrava o caminho que ela conhecia. E eu cresci, e eu comecei a trabalhar, e a nossa vida sempre foi muito dura, passávamos privações, fome nunca. Fome nunca. Acabava o feijão, alguma vizinha aparecia com uma coisa de feijão lá, porque eles sabiam que ela tinha muitos filhos. Então, tudo que sobrava dos outros, eles mandavam para a gente. A gente não passava fome. Então, sempre tinha
muitas coisas. Vizinhas faziam coisa gostosa, mandava, dava pão. Uma trabalhava na escola, mandava pão, mandava. Sempre fomos assim, sustentados pelo Senhor. E então eu comecei a trabalhar e eu conheci o Éder na SOS Computadores lá em Osasco. Eu era vendedora de cursos da SOS Computadores e o Éder vendia por telemarketing. Como vivia, né, gente? Coitado. Pior que ele vendia. Sei lá o que ele falava. Ele vendia, não sei como não. E aí o Éder me chamou. Nisso eu fumava assim. Minha mãe nem sabia que eu fumava, porque eu tinha vergonha de dar esse desgosto para ela. Eu fumava assim, e ele, nos horários do meu almoço, ele ia lá mexer o saco. Mexer o saco assim, a gente ia pregar Jesus, tá? Só que naquela época, para mim, ele chegava e falava, lá vem o chato. Fala, chato. E ele ia lá. Ou na hora do almoço, a mãe dele, a Sônia, minha sogra ali, ela cozinha muito gostoso, não é, Dé, Cris? Ela faz uma comida deliciosa demais. E aí eu senti o cheiro lá de descia para comer com ele. Então ele começou a aproveitar e falar de mim, de Jesus para mim. Eu falei, legal, legal. Bacana. Bonito, né? Que Jesus faz. Ele. Então, mas você precisa ir lá comigo na Renascer. Ele até da Renascer, ó, combina com a mensagem. Aí eu falei assim, na Renascer, estava um escândalo na época. Eu não. Tinha um pouco de dignidade ainda. Já minha dignidade. E esse menino ficou me atentando, e ele falava assim, você é uma princesa. Eu nunca tinha ouvido isso. Vai plantar mato hoje, porque ele é homem de verdade. E ele falava, você não combina com esse cigarro. Você não combina com essas palavras. Fala palavrão, né? Você não combina. Eu falei assim, menino, para de viajar. Claro que eu combino. Ó, me deixa que não tem nada de bom aqui, não. Falar para ele, não tem nada de bom aqui. Eu tinha até dó dele, na verdade. Eu falei, não vai entrar aqui não, que você vai... Fica quietinho, que é melhor para você. E ele insistia. E um dia ele insistiu tanto que eu fui para renascer com ele. E assim, por isso que eu falo, a mensagem de Deus, a palavra que fala, ela é uma faca de dois gumes. Quem pode ir contra a palavra de Deus? Ninguém pode. Glória a Deus por isso. A palavra entrou naquele dia no meu coração. E foi, acho que a primeira vez que eu fui, né? Da primeira ou segunda. Eu me batizei lá mesmo. Eles tinham lá em cima uma piscininha. Não sei por metro, não, gente. Com água. Você quer? Quando eu estava lá na frente, eu acho que eu fui flutuando. Não lembro de ter saído andando. Eu só lembro de estar lá, quebrantada e querendo aquilo, querendo demais aquilo. E aí eu me batizei dia 16 de setembro de 2006. Então eu nasci dia 13 de setembro, foi meu aniversário. Renasci dia 16 de setembro, para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, não importa a tua história, não importa o que você foi, não importa o que você é agora. Você pode ser agora bom também. Você pode agora estar em um bom lugar de conhecimento, de paz, de entendimento. Mas o Senhor tem mais, Ele tem mais. É infinito o que Ele tem. É muito maior do que nós podemos pensar, imaginar. Hoje eu gosto muito de almoçar com vocês. Eu gosto muito de estar infiltrada no meio, porque eu vejo vocês como reis e rainhas mesmo. Eu não estaria aqui infiltrada, eu estaria lá, sabe lá onde? Deus seria misericórdia de mim, mas eu dou glória a Deus por estar aqui. Eu dou glória a Deus por estar nessa comunidade, sendo tratada. Eu falei para Dani, esses dias, né? No meu aniversário, eu falei, Dani, a Dani aqui do Lê. Falei assim, quando eu cheguei aqui na igreja, e a Dani toda amorosa, um doce, e eu porque nem um porco espinho. A pastora é meu alvo, o que ela quer com a gente?
Essa mulher quer fazer lavagem. Não é? Ela quer fazer lavagem. Eu já ficava com o olho desse tamanho uma hora ainda nas pessoas. Por quê? Porque eu não confiava em ninguém. E todo mundo, para mim, ia me machucar. Era alguém que poderia me machucar. E dá para viver assim, com medo de ser machucado? Dá para viver entre irmãos sem compartilhar, gente? Eu falei para Dani, eu era como aquele... Quem que tá com a camiseta? A Júlia tá hoje, né? Aquela camiseta do dragão de Nárnia, né? E o leão rugindo para ele. E ele sendo despido, sendo limpo. Eu era como aquele dragão, cheio de fogo, de maldade. E o Senhor foi rugindo, e o leão ruge, ele ruge. E ele vai te limpando, tirando suas impurezas. E quem pode contra o amor de Deus? Quem pode contra o amor de Deus? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque a gente se rende. É necessário nascer de novo. É necessário olhar para você hoje e ver onde você está. E ter certeza que você já deu um passo a mais de ontem. É necessário se deixar ser limpo. Para viver entre irmãos, a gente precisa ter um coração renovado, gente. Hoje eu olho para alguém que as pessoas falam que é difícil e eu não consigo matar ela. Porque a gente tem costume de matar as pessoas dentro da gente. A gente é seletivo também. Só que Deus se importa com relacionamento. Ele se importa como você vai viver com o seu irmão. Ele se importa com o que você vai falar para o seu irmão. Cuidado para não matar o seu irmão, irmão. Irmão. Cuidado para não matar o seu irmão. Hoje eu olho para alguém difícil, como eu já fui ou como eu ainda sou agora, porque é uma constante transformação, e eu consigo ter misericórdia, porque alguém teve misericórdia de mim. Eu lembro que a Dani, com todos os espinhos que eu soltava, ela me amava. A Dani é terrível, gente. Corre dela, mentira. A Cris é assim também, né, Cris? Você vai lá, solta um monte de espinho com todas as suas razões. As meninas até piscaram ali, né, gente? A Vika, não é assim? A Cris, você vai lá, você fala, hoje ela me escuta. Hoje ela vai ver que eu tenho razão. E ela deixa você falar tudo. Parece que você está abafando. Gente, faz isso não. Guarda essa vergonha para outro. A mulher vem e ruge o leão de dentro dela e você vê que você estava errado. Só isso que acontece. Foi errado. E é Deus. É Deus, não é, menina? É Deus. Eu vou pedir para abrir para mim Mateus 5, 23, 24. Na NVT, por favor. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe ali sua oferta no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Deus se importa com relacionamento. Tem gente que tem tanta dificuldade de se relacionar, que fala, sabe, o único problema da igreja é só que tem um monte de gente. Senão ia ser legal, não é? Não tem? Tem umas primas da parte do Éder, claro. Da minha família, tudo bom. E elas falam assim, elas não gostam muito assim de gente. Gente, como pode não gostar de gente? Mas eu também, né? Então, para nascer de novo, também é preciso sondar nossos corações, também é preciso se permitir conhecer, se permitir deixar ser transformado, se despir do velho homem, consertar relacionamentos. Às vezes a gente entra para a igreja, a gente está entendendo tudo, mas também acontece muito isso, de você entrar e falar assim, hoje começa um marco novo na minha vida, é um tempo novo. E aí você deixa tudo para trás. Amém. Crentão. Só que eu magoei gente lá atrás, eu pisei no calo dos outros, eu falei mal, eu devo dinheiro para quando quiser.
E não é assim, porque senão o nosso testemunho não vai ser completo. Entende? Então é preciso se organizar, é uma vida nova sim. Claro que Deus tem um nascer de novo para a gente. É preciso a gente, é automático a gente se sentir bem e sentir que daqui para frente vai ser bom. Mas é preciso consertar relacionamentos que foram quebrados, alianças que foram quebradas lá atrás, se ainda der tempo. Amém? Vocês estão comigo? Ai, sempre quis falar isso. Mentira. Estão entendendo até aqui? O Senhor continue falando, né? Tem uma personagem na Bíblia que achou muito caro nascer de novo. Apesar de ele ser muito rico. Quem sabe? Quem pode pensar quem é? Quem? Exatamente. Vamos lá em Marcos 10, 17. Por favor, na RA. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, estou bombando tudo isso aí, eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando, o amou. E eu fui ler, quando eu estava estudando os evangelhos que falam, e o único que fala, fitando em amor, é o de Marcos. É tão fofo. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico, ele achou muito caro. Ele era tão rico que ele só tinha dinheiro, só tinha riquezas. Irmãos, o Senhor se agrada em nos abençoar. O Senhor não tem nada contra a riqueza, não, viu? Até porque você pode ser rico como Lídia também. Ela não abandonou, o trabalho dela, das mãos dela, o trabalho dela, ela sustentava missões, missionários, sustentava o Jesus, né? Ela sustentava. Então Deus não tem nada contra a gente ser rico, não. A gente pode ser rico. A gente só não pode ter o coração no dinheiro, como é falado aqui todo domingo. Então Deus se agrada em nos abençoar. O problema é quando os nossos desejos, nossos sonhos, contentamento estão nas coisas que possuímos, nas coisas que almejamos. E por vezes a gente nem tem aquilo ainda, mas isso já tem o nosso coração. Com isso o Senhor quer nos falar que para nascer de novo também é necessário se desprender de coisas. É necessário se desprender de nós, da nossa intelectualidade, dos nossos achismos e de coisas também. Olha Martinho Lutero aí, pastor. O pastor falou. Fala um pouquinho, né? Eu segurei muitas coisas em minhas mãos, perdi todas, mas tudo que coloquei nas mãos de Deus ainda possuo. Martinho Lutero. Eu estava, um parênteses aqui, eu ouvi uma vez um pregador, não foi no podcast, mas eu não consigo saber quem que foi. E ele teve uma visão legal sobre o jovem rico. Ele falou assim, eu acho que Jesus amou ele, porque Jesus se viu nele. Eu falei, que louco, Jesus não é assim, né? Ele falou assim, Jesus se viu nele de que forma? Jesus tinha um reino lá em cima.
O reino, ele é dono de tudo. Filho, Deus Pai, a melhor e maior presença que todo mundo quer, que tudo que você precisa. E ele deixou o céu e veio aqui. Então Jesus é o nosso verdadeiro homem rico. É o homem rico em qual nós podemos nos espelhar. E aí eu vou pedir para você abrir aqui, Bruninha, por favor, 2 Coríntios 8, 9. Na parte B só, do RA mesmo. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Eu achei uau, assim, essa visão dele, né? A compaixão de Cristo pelo homem rico. É a compaixão que ele tem por nós. E nós nos apegamos tanto quanto o homem rico. Então, nascer de novo custa tudo, não é? Custa fisicamente, custa moralmente. É preciso morrer, não é só afogar o velho homem lá nas águas, né, do batismo. Aquilo a gente faz porque o Senhor nos deixou, é público, né? Então você morre, mata o velho homem, você está dizendo para você, para Deus e para as testemunhas que você vai começar algo novo dali. Então, nascer de novo em Cristo Jesus requer observar as Escrituras, vivê-las, alimentar o nosso espírito diariamente com elas, com esse alimento do céu. Não cometer mais os pecados de antes e nos arrependermos dele. Nascidos de novo odeiam as trevas. Nascidos de novo crê na salvação. Coloca sua dependência no Espírito Santo. Não confia na força do seu braço, antes na força do Senhor. Ele não teme o dia mau. A nossa bendita esperança está nele. Que possamos depender do que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 1,3, na NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma vida. A gente vai ficar mudando. Conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mateus 28, 20 diz que ele está conosco até a consumação dos séculos. Quem vai nos capacitar a permanecermos nessa transformação contínua e diária é o próprio Espírito de Deus. Ele vai estar lá segurando a nossa mão. Ele está com a gente segurando a nossa mão. Mesmo quando você não conhece ele, mesmo quando você não tem muita noção, ele está lá cuidando. Jesus chama hoje os cansados, os abatidos, os sobrecarregados para andarem com ele. Se você está cansado, abatido, sobrecarregado, ele está te convidando a você pegar o caminho de volta. Sabe aquele pecado de estimação? Ele está te convidando a abandonar hoje. É preciso abandonar hoje. Esse pecado que te afasta da presença do Senhor. Esse pecado que fere o teu irmão. Esse pecado que não te deixa evoluir. Precisa morrer. Precisa ficar para trás. E, gente, tem um pecado aí. Tem um pecadinho de estimação. Às vezes a gente tem costume. Eu tinha muitos costumes de mentir. Já, sabe as mentirinhas? Nos meus pensamentos já. Se fulano perguntar isso, eu falo isso. Você nem perguntou ainda. Era um pecadinho pequenininho, né? De estimação. E aí Deus é detalhista. Deus está nos chamando hoje para nos ferir. Arrancar a nossa casca dura. Expor mesmo. Não existe cura sem exposição. Uma vez o Dé falou aqui, o que nasce gigante é filho de monstro. Gente, é dia a dia, é dia a dia, é dia a dia.
é negar a si mesmo todos os dias. Nascer de novo é negar a si mesmo todos os dias. Jesus nunca, jamais vai desistir de nós. Mateus 11, 28, 30 na RA, por favor. 11, 28 ao 30, tá? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe esse fardo pesado que o pecado traz para você? Sabe as tristezas que você não sabe de onde vem? A incompreensão, o muito questionar. É um jugo pesado do pecado. Jesus nos chama para abandonar esse jugo. Eu acho tão lindo Jesus se preocupar com a gente. Lindo, é uma coisa fora de... Não dá para entender. Mas ele se preocupou e glória a Deus por isso. Ele olhou para nós quando nós não valíamos mais nada. Ele olhou para você quando ninguém mais olhou. Quando ninguém mais dava nada por você. Fica tranquilo que você já não vale mais nada. Aí ele te quer. Uma vez a doutora Ana Teresa, ela falou uma ilustração que eu achei tão... O menininho tinha um passarinho e ele começou a arrancar as penas desse passarinho. Aí Deus falou assim para ele: o que você vai fazer com esse passarinho? Eu vou arrancar as peninhas dele. Ele era lindo, ele era colorido, ele era lindo. Ele cantava. Eu vou arrancar as peninhas dele. E aí, quando não tiver mais nenhuma peninha, eu vou deixar ele sem comer. Eu vou matar ele aos poucos. E aí Jesus falou para ele, o homem falou para ele: por que você não me dá esse passarinho? Ah, mas você não vai querer esse passarinho não, despenado, magrelo. Tem nada para... Ó, já tirei as peninhas dele, já não canta mais. Mirrado, mas eu quero mesmo assim. Quanto você quer por ele? Ah, mesmo assim ele vai ser caro. Porque você sabe que eu não gosto de perder. E aí esse homem pagou o preço que foi pedido por aquele menino. Então ele começou a cuidar do passarinho, e o passarinho estava tão arisco. Ele tentava bicar a mão daquele que dava comidinha na boca dele. Com a pouca força que ele tinha, ele se movia em direção para apanhar a mão daquele que tratava a comidinha na boca dele. Ele não entendia. Então, ele começou a cuidar desse passarinho, dar comida para ele, dar banho de sol, fortalecer ele com as vitaminas necessárias. Então, começaram a nascer as peninhas de novo. E foram ficando coloridas, né? Foi saindo aquele passarinho de dentro dele, aquelas asas bonitas. Até que um dia ele começou a cantar. Ele começou a cantar de novo. E ele cantava lindamente. E aí o dono falou assim: olha, esse passarinho já pode voar de novo. E aí ele pode soltar o passarinho pode voar, ou pode escolher por gratidão ficar, ou visitar. E é exatamente isso que Deus fez conosco. Ele nos pegou quando nós não valíamos mais nada. Ele cuidou de nós, nos amou, nos reestabeleceu, nos deu valor de novo. Hoje nós temos valor. Eu tenho valor, hoje eu sei o preço. Hoje eu entendo os processos. Eu entendo cada um que eu vivi, eu precisei viver. Todos eles. Cada dificuldade, todos. Porque eu era bem ruim. Ainda estou no processo. Mas eu era mais ruim.
Se eu não passasse por isso, eu não voltaria para os braços do meu pai. Eu não voltaria para os braços daquele que me amou primeiro. Eu poderia simplesmente ver que eu fiquei bonita, com as minhas asas bonitas, viçosas. Saber que eu canto bem. Óbvio que eu não. Saber que eu canto bem. E até ir cantar lá para o mundo lá fora. Ele me deu essa liberdade, não deu? Deus não nos deu essa liberdade? Ir. Mas a gente precisa nascer de novo para escolher a opção certa. E é ficar. Já estou terminando, tá? Falta mais 25 páginas. Então não é sobre nós. É sobre Jesus e a vontade do Pai. É sobre nos parecermos mais cada dia com Ele. Irmãos, nós estamos em missão, é diariamente. E se a gente não se atentar, a gente perde alguma missão. Eu falo que todo dia tem uma missão. Talvez eu não trabalho fora. Eu falo que eu trabalho o dobro, porque eu trabalho em casa, com as minhas filhas, com a Zoe e a Zoe, que vale por 3. E essa não é a Tati. Não é a Aline, que a Zoe vale por 3. Não é a Sônia. A Sônia sabe. E a Elô. Então, e eu faço meus bolos, faço minhas coisas doces. Gente, ainda ganhei dom de Deus, viu? Ele não devia nada para mim, não. Eu que devia para ele. Mas ele me deu. E eu sou tão grata por isso. Então, eu estava falando de missões. Todos os dias temos missões. Às vezes a minha missão em casa é não ser a minha mãe para minha filha. Às vezes sempre, tá? Porque se eu piscar, o velho homem surge. Tem uma outra frase do Lutero. Quem que sabe de cor que fala? Eu achei que meu velho homem... Gente, ele sabe nadar. Que prova. Para voltar para o mundo, ó. É contínuo. A transformação é contínua. Então o Senhor nos chama para ser missionários com Ele. Aprendermos dele. Eu tinha lido ali atrás sobre o jugo, acabei não falando. O jugo é uma estrutura de madeira que une 2 animais para carregar uma carga. Ou seja, nós temos um jugo. Significa ser discipulado, participar de uma missão junto com alguém, com Jesus. É melhor ser discípulo do que seguidor de Jesus. Sabe por quê? Ser seguidor, hoje a gente pode ilustrar isso ainda melhor por causa das redes sociais. Se você falar alguma coisa torta para o seu seguidor e ele não concordar com você, quem perdeu aqui um monte de seguidor porque gostava do Bozo? Eles vão te largar em 3, 2, 1. Agora, você ser discípulo é diferente. O Senhor nos chama hoje para ser discípulo. Olha para você. Eu sou seguidor ou sou discípulo de Jesus? Ele me chama hoje para ser discípula de Jesus. Ele nos chama. Então é melhor ser discípulo. Eu até separei aqui onde ele fala isso, né? Muitos seguiam Jesus por causa do pão e da água, que era servido no final da mensagem. E aí está João 6, 22 ao 35, por favor. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado, Jesus tinha pregado no dia anterior, né? E ele tinha feito o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E ele tinha alimentado mais de 5.000 pessoas, né? Então, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre,
quando chegasses aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e os fartastes. Trabalhai não pela comida que se perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. E aí, tá bom. Cuidado para não ser só um seguidor de Jesus, porque quando ele parar de dar aquilo que o seu corpo, que sua alma está pedindo, você vai largar ele. Sejamos todos discípulos de Jesus, imitando-o em cada detalhe, se consertando. Gente, a gente erra mesmo. Todos os dias a gente vai errar, até que ele venha ou até que a gente vá, não é? Mas é preciso ser consertado. Se hoje você viu em você, hoje o Espírito Santo que abre os seus olhos, está te mostrando um pecado de estimação, alguma coisa que precisa ser mudada, está paralisando o seu caminhar, que não está deixando você andar, avançar. Pede para o Senhor te mostrar. Estamos terminando, tá? Eu quero pedir para abrir aqui em alguém que deixou tudo. Diferente do homem rico, né? Vamos ler Mateus do 4, 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiam. Eles largaram tudo. O Senhor fala: aquele que não largar pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. Nós somos chamados para largar tudo, somos chamados para nascer de novo. Eu vou pedir para a Bruna colocar. Para mim, Bruna, eu te mandei 3 imagens, não foi? A imagem morta, por favor. Não, a morta. Isso é um dente de leão. Prazer, dente de leão. É aquela plantinha que todo mundo gosta, né? Eu não falo todo mundo, mas é que eu gosto. Eu sempre pensei em escrever um livro. Gente, eu não sei nem o que pôr no livro, mas eu sempre pensei na capa. E a capa seria um sopro. Que para mim tem um significado, sabe? Essa aqui sou eu quando o Senhor me achou. Seca. Seca. As minhas folhas não caíram. Estava seca. Morrida. Feia. Sem água, descuidada, sem a água da vida. Eu quero pedir para você abrir, Bruna, por favor. Eu já volto aqui. Salmos 34, eu não anotei aqui, mas é o Salmos 34. Isso pode ser completo mesmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Pode continuar. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva-os dos espíritos oprimidos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O importuno matará o ímpio e o que odeia o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Acabou, né? Coloca aquela que eu te mandei a primeira, por favor. Quando alguém fala que os seus rostos serão iluminados, eu penso nisso. Esse é outro dente de leão. Eu fui levar o Oro para passear na quarta-feira, no dia que o Dé me chamou, à noite. A gente está no último dia, né, da criação, né, do... Até último domingo? E aí, eu estava passeando lá com o Oro. O Oro é o nosso cachorro vira-lata, tá? Terrível. Eu estava passeando com ele, né, Tati? A Tati nunca vai querer lá em casa, Jesus. E aí eu vi, e eu fiquei tão impressionada. Eu parei e tirei uma foto, e não tem nenhum filtro. Eu tirei essa foto porque eu achei tão lindo. E na hora eu falei, é assim que é para a gente ficar? A luz do Senhor é essa aqui? E a gente brilha inteira. Do começo ao fim, olha isso, não é? Eu falei, que lindo! Eita Deus! E aí, na última foto, quando o Senhor fala lá, quando a gente começou a ler, e o vento sopra onde quer, quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor na nossa vida, além de sermos iluminados, nós respondemos a Ele, sim, sim, sim. E aí, nós vamos para onde o vento do Espírito nos levar. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que Ele tenha amadurecido ela no seu. Que o nome dEle seja honrado e glorificado através da minha vida. Amém.